Se é para Jesus, aplaude mais forte. Levanta a sua mão acima da sua cabeça. Aproveita e dá o maior grito de glória a Deus que você puder. Levanta as suas duas mãos para o alto. Deixa eu liberar uma palavra. Que a graça de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a sua família. Que essa noite, enquanto você está aqui, principados, demônios saiam no meio do teu caminho, em nome de Jesus. Cada glória que você der nesse culto é um demônio que sai, é um espírito maligno que sai, porque o Senhor é contigo. Eu abençoo tua casa, abençoo teus filhos, eu abençoo teu trabalho, abençoo teu casamento, a tua família. Tudo que carrega o teu nome seja abençoado em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Vamos render ao céu mais uma vez, vamos lá, uma salva de palmas, Jesus. Aleluia. Antes de você sentar, eu queria que você falasse para quem está pertinho de você, faz um elogio para ele, porque elogio é bom. Diga assim: você está mais magro hoje, você está mais bonito. Dá um sorriso para quem está do seu lado e aperta a mão de 3 pessoas que estão perto de você. Diga que bom que você veio. Deus vai recompensar você, vai recompensar a sua fé. Aleluia. Eu estava ali agora e eu senti uma nota no meu espírito. Pode sentar. Eu senti uma direção no meu espírito. E o Senhor falava sobre gratidão. Olhe para cá. A gratidão abre a porta para o próximo milagre. Vou repetir. A gratidão abre a porta para o próximo milagre. Tem milagres que vêm quando você decide agradecer e honrar. E eu não sei, eu queria... Quantos líderes de GC? Tem algum líder de GC hoje aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Quantos voluntários? Tem voluntário aqui hoje? Não. Disseram que são os voluntários mais apaixonados. Vou perguntar de novo. Quantos voluntários tem aqui hoje? Quantos aqui amam o seu pastor? Mas só de palavras ou de atitudes? Posso pedir para você fazer algo rapidinho? Você líder, a galera do voluntário, galera do louvor, os pastores. Eu vou pedir, posso pedir algo com todo carinho? Eu queria que você mandasse uma mensagem agora no WhatsApp do teu pastor, quem tem. Você vai dizer: pastor, você faz falta. Pode pegar o WhatsApp aí agora, você que tem. Só quem tem, né? Se você tem. Se você não tem, depois você vai procurar o teu líder. Manda uma mensagem, manda para ele. Manda uma mensagem: você faz muita falta, você é uma bênção. Só a pastora diz que ele é lindo, os restos não. Mas você pode dizer: você é especial. Libera uma palavra, diga: obrigado por você ser meu pastor. Obrigado por você interceder. Nós estamos sentindo falta de você. Irmão, pastor também é gente. Pastor gosta de abraço, pastor gosta de carinho, amém? Isso é muito importante. E eu tenho certeza que a palavra liberada sobre a vida do teu pastor vai trazer uma liberação do céu sobre a tua casa. E algo ainda essa semana vai ser liberado também. Assim como você está liberando uma bênção por WhatsApp, eu quero declarar: virá uma bênção por WhatsApp também para alguém que está aqui. Tem alguém? Tem 14 pessoas aqui para receber essa palavra. Estou muito feliz. Eu quero agradecer ao pastor Sinésio. Pastora, muito obrigado por mais uma vez me receber aqui. Tive pela manhã e não sei como é que eles ainda tiveram coragem de me deixar pregar à noite, mas eu estou muito feliz. Obrigado, os pastores. Amo já vocês, já tenho uma aliança com essa casa. Os pastores, intercessores, vocês são especiais. Obrigado à banda por nós estarmos juntos, cada um de vocês. Eu sou de Florianópolis. Alguém conhece Florianópolis aqui? Eu falei de manhã: se você for em Florianópolis a partir de hoje e não for me visitar lá na nossa igreja, você está em pecado. A partir de... Nossa igreja, eu sou pastor do Sem Floripa. A gente costuma dizer que é uma igreja apaixonante. Depois você procura lá, acha lá, e vai ser uma alegria receber vocês. Sou casado há 18 anos com a mesma mulher. Importante a gente falar. Tenho 3 filhos. A igreja precisa crescer, eu estou fazendo a minha parte também. Tem a foto da minha família aí? Será que a gente consegue colocar na tela? Eu não sei se tem aí, de manhã estava ali, mas se tiver a foto, eu tenho... tá aqui. Uma salva de palmas aí para minha família, que me abençoaram para mim estar aqui. Eu sou de oração, irmão, deu para ver, né? Sou de oração. Tá aqui o Nicolas de 16, o Gustavo de 13, minha princesa de 8, né? Eu tenho 19 e ela tem 18. E nós temos 18 anos de casado. Eu estou muito feliz.
de poder estar servindo vocês aqui hoje. Lá no final, eu não sei se tem aí pessoal da produção, eu trouxe os materiais. Meu livro acabou. Eu escrevi um livro e eu ministrei em Bento Gonçalves no aniversário da igreja de 2 anos, e hoje pela manhã acabou tudo o livro. Mas o livro chama Não Acabou, a promessa ainda está de pé. Eu não tenho livro físico, mas eu vou fazer uma coisa. Lá, como é que é o nome lá do Welcome? Não sei como é que é o nome do local onde lá estão os livros. Welcome. Isso, é muito chique, tudo muito chique aqui. Então lá no final estão as camisetas. Eu trouxe camisetas, tem alguns livros. E o meu livro, como acabou, eu vou fazer uma coisa. Quem deixar o seu nome e o seu telefone lá, depois nós vamos entrar em contato e a gente vai disponibilizar o livro online para você. Então você vai passar lá, deixar o seu nome, o seu telefone, e daí diz: olha, eu quero o livro do bispo, e a gente vai depois estar entrando em contato durante a semana para enviar. Esse livro aqui é a mensagem que eu senti de pregar hoje aqui, e eu vou pregar essa mensagem. Quando eu preguei essa mensagem, a cantora Bruna Carla, ela escreveu uma música, Não Acabou. Essa música está com mais de 50 milhões de visualizações, e eu quero poder compartilhar. Tem também ali materiais, tem um moletom, vários tipos de moletons ali, lindos. Tem essa camiseta aqui, ó, que é o fruto do Espírito. Vira ela do outro lado, isso. Olha essa camiseta linda, Gálatas, né? Gálatas 5. Tem essa daqui também, Romanos 3:23, sobre redenção. E tem outros temas lá. Então você passando lá, você vai de alguma forma ser abençoado, e você poderia dar de presente para quem está do seu lado direito. Fala para quem está do seu lado direito, diga assim: deixa Deus te usar e me abençoa hoje. Aí você vai responder: tudo bem, eu compro a camiseta e você paga a janta. Vamos fazer um combinado? Isso, tá bom? Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos voluntários mais apaixonados aqui. Meu último pedido para você, já vou entrar na palavra. Eu estava agora com o pastor Samuel Wagner lá em Bento Gonçalves. Ele pregou na sexta, eu preguei no sábado, e eu vi que ele tem 810 mil seguidores. Eu disse: nossa gente, é muita coisa. E eu também agora estou numa campanha para chegar em 1 milhão de seguidores no Instagram. Só falta 980 mil mais ou menos. Então não despreze os pequenos começos. Então vai lá depois, BP Júnior Galvão, BP Júnior Galvão. Se você não conseguir depois no final lá anotar, porque vai ter muita fila, mas você pode entrar no Instagram lá depois e também fazer o seu pedido. Quem entendeu, diga comigo amém. Eu tenho uma palavra para compartilhar. Levanta as duas mãos. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Deus te dará acesso a novos lugares. Deus te dará acesso a novas pessoas. Deus te dará acesso a novas oportunidades. E Deus te dará acesso a novos recursos. Não, você não veio para a igreja. Eu vou repetir até alguém pegar essa palavra. Deus está declarando nessa noite sobre a tua vida. Ele te dará acesso a novos lugares, novas oportunidades, novas pessoas, nova geografia. Ele vai colocar os seus pés em lugares que você jamais pensou em adentrar. Eu quero declarar: o que estava fechado vai ser aberto, o que estava bloqueado vai ser desbloqueado, porque o poder de Deus está aqui nesse lugar. Quem acredita nessa palavra, levanta a sua mão, dá glória a Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó: não vai ser normal o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos lá, banda, comigo. Fala para ele: não vai ser normal o que Deus vai fazer. Vamos lá, diga para ele: não vai ser normal o que Deus vai fazer na tua vida financeira. Não vai ser normal o que Deus vai fazer nessa igreja. Não vai ser normal o que Deus vai fazer ainda esse final de ano. Você está perguntando por que, bispo? Porque as guerras dos últimos dias também não foram normais. As lutas que você passou nos últimos dias também não foram normais. Então te prepara para viver um milagre inesperado. Levanta a tua mão e repita comigo: eu viverei. Mais alto, diga: eu viverei um milagre inesperado. Aleluia. É graça de Deus. Lembra de Mefibosete? Quem lembra de Mefibosete? Mefibosete, ele era filho, ele era da família real. Olhe para cá. Mas por causa de um acidente, quem era para cuidar machucou ele em algum momento. E quem era para cuidar acabou machucando e levando ele para um lugar onde ele fica paralisado por muito tempo. A Bíblia vai dizer que um dia Davi assume o reinado e ele faz uma pergunta: existe alguém da casa de Jonatas para que eu use de benevolência, de graça,
E alguém que já estava lá no palácio, já estava lembrando o nome. Olha, tem um tal de Mefibosete. Já estão citando o nome da tua empresa, já estão citando o teu nome em lugares, já tem grupo de WhatsApp citando o teu nome, o nome da tua família. E deixa eu falar, não estão falando mal não, estão já projetando. Manda chamar a empresa, manda trazer ele aqui, porque vai ser ele, vai ser ela. Te prepara, porque até o final do ano vai ter gente assim, ó. Assinar, pega a caneta pela fé. Fala para quem está do seu lado, diga assim: prepara para assinar um contrato, prepara para mudar de casa, prepara para ampliar essa empresa, prepara. Quem está aqui comigo? Aleluia. Ei, aonde os pés do aleijado não conseguiu levar ele, o poder de uma aliança levou ele. Existem lugares que Deus vai te dar acesso por causa do poder de uma aliança. Não é porque você é bom, não é porque as tuas pernas são boas. Aonde você não teria capacidade de entrar, ainda esse ano, Deus vai colocar você em lugares que você jamais pensou em estar. Deus vai te colocar entre os príncipes, Deus vai te colocar lugares. Ei, alguém disse assim: não, você não pode entrar porque você não tem QI. Diga assim: eu tenho a presença de Deus que abre porta. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 1. Quem trouxe Bíblia, diga: eu vou para o céu. Meu Deus, de novo, quem trouxe Bíblia, diga: eu vou para o céu. E quem não trouxe, diga: eu vou também. Glória a Deus. Atos capítulo 12, o versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Desde o começo desse culto, Deus já está liberando algo. Enquanto você está aqui, Deus está dando ordem aos seus anjos a teu respeito na tua casa. A tua casa está sendo visitada pelos anjos do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Vai passando o versículo, nós vamos ler até o 12. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermentos. Versículo 4 vai dizer: depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O versículo 5: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O versículo 6: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia. Pedro fazia o que, gente? Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. O versículo 7 vai dizer: eis que porém sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das suas mãos, das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: coloque a capa e siga-me. Então saindo Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. O versículo 10, depois de terem passado, anote o versículo 10, depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Tem uma versão que diz: o qual se abriu por si mesmo. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. O versículo 11 vai dizer: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu.
possível. O versículo 12: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir na casa da irmã Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos estavam congregados e oravam. Vamos mais um versículo, versículo 13 também, se for possível. Quando ele bateu na porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Versículo 14, vamos lá. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre e nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. O versículo 15, já que chegamos até aqui, então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: era o anjo. O 16, para terminar, disse: enquanto isso Pedro continuava batendo, Pedro perseverava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Levanta a sua mão, deixa eu ser boca de Deus. Você vai ficar admirado com o que Deus vai fazer até o final do ano na sua vida. Nós vamos ficar perplexo com o que Deus vai fazer. Ore comigo. Pai, Espírito da glória, Espírito de Deus, nós estamos nesse lugar nessa noite. A Tua presença está nesse lugar. Senhor, obrigado porque a Tua presença é viva, a Tua presença é real aqui neste lugar. É o melhor lugar onde nós poderíamos estar nessa noite. Por isso vem, se manifesta nesse lugar. Que a minha boca seja a Tua voz nessa noite, Senhor. Pai, que aquele que chegou triste seja tocado pela Tua palavra, que possa haver cura, que possa ao final dessa mensagem haver salvação, libertação, e que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem como promessa na nossa vida, no nome de Jesus, amém e amém. Dê toda a sua atenção, eu quero poder ser prático nessa mensagem. A Bíblia vai dizer que a igreja do primeiro século, ela está passando por profundas perseguições. A Bíblia vai dizer que Herodes vai matar um dos discípulos, chamado Tiago, à espada. E Herodes, vendo que o povo judeu gostou daquela decisão, Herodes vai também agora prender a Pedro. Pedro vai ser preso, ele vai ser julgado e ele vai ser morto. Essa era a estratégia. Eu preciso de um Pedro aqui. Cadê o pessoal que pode me ajudar aqui? Pedro, ele está preso, esse é o contexto. Pedro, ele está numa cela de segurança máxima. Pedro está dormindo aqui. Pedro está dormindo, vamos lá Pedro. Ele está dormindo na cela. Ele está preso, a Bíblia vai dizer, nas mãos e nos pés. Tem soldados, 4 quaternos de soldados ao redor dele. A Bíblia vai dizer que enquanto Pedro está ali, a igreja está na casa da irmã Maria em oração. Estão clamando, provavelmente a igreja que está orando por Pedro, essa igreja também orou por Tiago. Só que agora Tiago morreu. Irmão, quando você está na agenda de Deus para morrer, quando alguém está na agenda de Deus para morrer, é inevitável. Mas quando você está na agenda de Deus para viver, não tem Covid, não tem câncer, não tem doença, não tem nada que vai impedir o que Deus tem. A Bíblia vai dizer, como resposta da oração da igreja, o anjo do Senhor apareceu. Tem um anjo aí? O anjo do Senhor vai aparecer lá na prisão agora, e ele vai liberar uma palavra. Ele vai dizer, vem cá, pega, você vai ser pregador. Pega o microfone, o anjo vai dizer: Pedro, desperta, levanta, coloca a tua sandália, coloca teu cinto, coloca a tua capa e segue-me. Agora o anjo vai na frente. Ele vai na frente. Cuidado Pedro, para não passar na frente do anjo. Ele vai na frente, volta aqui bem pertinho de mim aqui, ó. Eles vão passar, a Bíblia vai dizer que eles vão passar a primeira guarda, a primeira porta, a primeira limitação. É interessante que tem soldados ali, mas os soldados não veem eles. Então agora o anjo, ele entra na prisão. Eles estão passando a primeira guarda. Eles vão passar a segunda guarda também. Era para você já estar dando glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que eles vão dar de frente ao portão de ferro. E quando ele chega ao portão de ferro, só de olhar, o portão se abriu automaticamente. A Bíblia vai dizer que então Pedro, ele está aqui nesse momento, ele sai, ele está liberto. Só que o anjo desaparece agora. E Pedro precisa tomar a decisão: para onde eu vou? E ele lembra, existe alguém na casa da irmã Maria que está orando por mim. Pedro vai na casa da irmã Maria. Quando ele chega lá, ele vai bater na porta. Ele bate na porta, só que ninguém atende. Quando ele bate na porta, uma tal de Rode. Tem uma mulher que pudesse vir aqui? Se tivesse uma mulher para me ajudar aqui, eu preciso da Rode nessa mensagem. Vem que vai ter uma oferta
aberta no final, aleluia. Então, ele está batendo na porta, Rode está lá dentro, ela ouve a palavra, ela diz assim: eu conheço essa voz, só que ela fica tão alegre, olhe para mim. Rode fica tão alegre que ela não abre a porta. Ela vai contar para o pessoal: gente, vocês não imaginam quem é que está aí na porta. Sabe quem está na porta? É Pedro. Sabe o que disseram para ela? Tu está ficando louca, deve ser o anjo dele que está aí. Não é ele coisa nenhuma. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro perseverou em bater. Então eles foram lá verificar. Quando abriram, eles ficaram perplexos, porque o milagre estava lá. Vem cá, Pedro, quem entendeu a história? Esse é o contexto da história que nós queremos compartilhar. Pedro está aqui na prisão, vamos lá. Não é fácil, não é fácil passar momentos como esse. Pedro, ele era alguém que já passou por muita coisa. Pedro é aquele que em Atos 3, ele cheio do Espírito Santo caminhava com João, e ele cheio do Espírito Santo viu um coxo na porta, e ele libera uma palavra e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Esse era Pedro. Pedro, aquele que em Atos capítulo 4 ele prega para 3.000 pessoas, ele tem tantas experiências. Pedro, aquele que caminhou sobre as águas, aquele que viveu coisas extraordinárias, aquele que tinha promessa sobre ele, tem profecia sobre ele. O que eu quero falar nessa noite: você já passou por momentos onde você estava vivendo parte da promessa, coisas extraordinárias na sua vida, você estava vivendo coisas lindas, mas parece que a promessa foi interrompida, parece que algo aconteceu no meio da jornada. Você tinha tudo no seu controle, você tinha tudo ali, parecia um sonho que você estava vivendo, mas começou um ciclo de perda na sua vida. Parece que tiraram o teu chão, parece que onde estava a tua segurança, parece que você diz: sabe, eu não sei o que está acontecendo, um aperto no peito, uma vontade de desistir, uma vontade de parar. Olha só, eu sou um homem de Deus, eu sou Pedro, já vivi tantas coisas extraordinárias, mas olha onde eu estou, olha onde é que eu vim parar. Será que era verdade? A gente começa a questionar a profecia, a gente começa a questionar a promessa de Deus na nossa vida. Será? Eu sou dizimista, eu sou até líder de GC, eu sou voluntário na igreja, mas por que tudo isso estava acontecendo? Eu estava vivendo o auge da promessa no meu casamento, na minha família. O que deu de errado? Parece que eu perdi controle dos meus filhos, da minha vida. O tema da mensagem de hoje é: não acabou, a promessa ainda está de pé. Eu passei por um momento na minha vida que eu achei que tinha acabado tudo. Pedro, deita aqui. Eu achei que tinha acabado tudo. Eu fico imaginando Pedro pensando que é o final. Tem uma canção que quando eu pensei que era o final de tudo, eu já sendo pastor, sendo um homem de Deus, mas a ponto de eu estar no 14º andar e o diabo sugestionar para mim: por que você não pula daí do 14º andar e acaba com tudo? Porque acabou para você, acabou, não tem mais jeito para você. Mas o Espírito Santo veio ao meu coração e falou: filho, não acabou, a promessa ainda está de pé. Eu não sei qual é a canção. Nós falamos aqui que o anjo apareceu lá maior, o anjo apareceu ali. Eu não sei qual é a canção, mas uma canção falou muito comigo no dia que eu pensei em parar. Eu vou me arriscar a cantar lá maior. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está. Me ajuda a cantar? Fala pra alguém: tá chorando por quê? Se você tem um Deus, aleluia, oh Pedro, e jamais te esqueceu. Ei, irmão, Ele sabe de tudo, tudo Ele sabe que você tá passando e mandou te dizer que Ele está. Vamos lá. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Olha só, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui,
Mas Deus falou assim. Fala para quem está do seu lado: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Canta, vai! Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta essa mão e diga mais alto: Deus mandou te dizer, vai acontecer. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Vai passar. Não tem prova que dure para sempre. Se tem alguém que crê que vai passar, dá a maior glória a Deus que você pode aí. Não é fácil. A gente canta, mas não é fácil. A gente ouve a Deus e... Pedro, olhe para cá. Pedro está passando por maior nível de perseguição. A igreja está crescendo, mas tem luta. A igreja vai romper, mas tem desafios. A igreja está crescendo, mas tem pressão. Olhe para cá. Pedro está passando pela maior dor. Que dor? A dor de perder alguém. Eu estou pregando aqui para alguém nessa noite que perdeu um Tiago. Quem foi Tiago? Foi alguém importante na vida de Pedro. Foi uma fase, foi um ciclo, mas precisa encerrar aquele ciclo. Não queira levar para a próxima estação quem Deus não te autorizou levar. Tem pessoas que foram instrumentos de Deus numa fase da sua vida, mas para aquilo que Deus tem daqui para frente, não poderão estar com você. Cuidado, porque tem gente que, se você levar para a próxima fase, não foi autorizado por Deus, porque tem pessoas que não passaram os processos que você passou, e eles não estão habilitados a viver a estação que você quer viver. Então tem gente que consegue até chorar com os que choram. Tem gente que está perto da gente, que tem cara de ajuda. No dia da tua dor ele estava lá. Mas por que Deus vai ter que levar? Porque não vai conseguir sorrir no dia que ver a promessa se concretizando na tua vida. Não é fácil perder alguém. Eu costumo dizer que nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos. Relacionamentos são como elevadores: ou eles te levam para cima, ou eles te levam para baixo. Sabe, não é fácil passar por esse momento de perda. Eu não sei se tem alguém aqui que já perdeu alguém. Essa pressão, a pressão que você sente, é a prova que Deus está moldando você para a tua próxima temporada. Como Jeremias capítulo 18, o vaso na mão do oleiro, versículo 6, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. O ouro só é purificado através de momentos de fogo, momentos de pressão. Não é fácil lidar com a pressão. Pedro está preso, tem que lidar com a perda, tem que lidar com a pressão, tem que lidar com a dor, e não é muito fácil. A gente não quer passar por isso. A gente diz: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, muda as circunstâncias. Eu achava que eu ia caminhar mais perto dessa pessoa. Eu achava, mas de repente eu estou falando com alguém que perdeu alguém. Alguém da tua família morreu, e você parece que morreu. Você está vivo, mas você parece que está morto. Você não consegue viver, você está preso nas perdas. Não se perca com as suas perdas. Cuidado, Senhor, hoje a mensagem de hoje é para resgatar alguém. Alguém que já pregou, alguém que já profetizou, alguém que já caminhou nas águas, alguém que já teve experiência, mas hoje se sente limitado. Eu quero fazer, mas estou de pés atados. Eu quero dizimar, eu quero servir, mas as minhas mãos estão atadas. Olha, eu nunca pensei que eu ia passar por um momento como esse. Eu sou cristão já há muitos anos, mas olha, parece que o que eu estou passando é vergonha. As pessoas perguntam para mim: aonde está o teu Deus? Eu não vejo resposta, e o que dói mais em mim é o silêncio de Deus, porque eu oro, eu jejuo, e eu quero ouvir a Deus, e parece que o profeta libera a profecia para quem está no meu lado e sempre passa por mim. Quando que vai chegar a minha vez? O meu coração parece que grita. Quem já passou momentos assim? Só eu.
Aqui no Rio Grande do Sul não acontece, é só lá em Florianópolis. Pedro está passando por esse momento de dor, momento de... Sabe, eu descobri uma coisa. A dor, minha esposa estava grávida do primeiro filho. E ela disse: amor, eu vou morrer, eu não aguento mais de dor, está doendo demais. Eu disse: filha, essa dor não é para te matar. Essa dor é a sinalização do que o que está dentro vai vir para fora. Sabe, às vezes a gente está passando por circunstâncias que a gente acha que é o final. Tem coisas que acontecem na nossa vida que tem o potencial de dizer para nós: acabou, teu casamento acabou, teu ministério acabou, essa empresa acabou, porque você está tentando, e parece que todo o cenário quer falar isso. E daí, se a gente não cuidar, a gente começa a agir baseado nas nossas emoções. Pela manhã eu falei algo que está lá em 1 João capítulo 3, o versículo 20. 1 João capítulo 3, versículo 20 vai dizer que Deus é maior do que o nosso coração. A parte B vai falar isso. Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que as nossas emoções. Aí sabe qual é o perigo? É nós sermos conduzidos a nossa vida pelas nossas emoções. Cuidado com a idolatria emocional. O que é idolatria emocional? É quando você está escravo das suas emoções. O mundo diz: siga o seu coração. Mas cuidado, porque se o seu coração não estiver alinhado com a palavra, nem sempre você vai ter vontade. Hoje, para vir nesse culto aqui, você não veio: estou sentindo uma vontade, nem está chovendo, está maravilhoso, hoje está tudo contribuindo para mim. Não, tem dia que a gente não tem que ir mesmo não sentindo. Eu vou não é porque eu sinto, eu vou porque eu sei. Eu vou porque eu não sou dominado pelos meus desejos, eu não sou dominado pelas minhas vontades. No trono da minha vida, quem governa não é minhas emoções. No trono do meu coração, quem governa é Deus. É muito bom, amém? Posso ouvir um amém? Ele precisa governar a nossa vida. Só que idolatria é pecado. E não é só apenas de imagens, não. É idolatria de às vezes você fazer a vontade das tuas emoções, ser guiado pelo medo, ser guiado pelo desânimo, ser guiado com a vontade de... Irmão, a emoção pode vir, o sentimento pode até vir, mas você não pode dar autoridade para ele reinar no trono do teu coração. Porque nós não somos movidos por sentimento, nós somos movidos por fé. Tem gente que precisa sentir: não estou sentindo Deus aqui. Irmão, sentimento, até o ar-condicionado dá arrepio. Você está com aquela dor de barriga viajando, irmão, dá arrepio também. Quem nunca teve? Estou com um negócio aqui, estou sentindo um negócio, então corre pro banheiro. Quem está entendendo, irmão? Às vezes a gente está se movendo demais por sentimento, mas o Senhor está dizendo: se mova pela profecia, se mova pela palavra que você recebeu, se mova por aquilo que você ouviu pela parte de Deus, porque é a palavra que é alicerce para os dias de tempestade da nossa vida. A minha esposa, ela estava dizendo: está doendo demais. Aí eu falei que quem está gerando sempre vai passar por esse processo. Quem está gerando... Tem alguma grávida aqui hoje? Tem uma, tem duas, pode aumentar o kids. Cadê? Eu vou dar o CPF das outras que ainda não sabem. Deus vai falar aqui quem é. E se tem alguém que não consegue engravidar, receba a cura hoje. Receba o toque de Deus sobre a tua vida. 3 coisas ou 4 de quem está gerando uma promessa, um milagre. Número 1, quem está gerando a promessa, ela caminha conforme aquilo que está. Até ontem estava na academia, descobriu hoje que está grávida. Hoje ela parece já assim, não é verdade? Porque quem está gerando muda o seu caminhar. Número 2, quem está gerando muda aquilo que fala. Uma mulher grávida chega aqui, ela já procura: será que tem mais alguma mulher? Se ela acha outra mulher grávida, ela quer falar daquilo que ela está gerando. Ela quer saber onde é que vai ser o parto, se é menino, se é menina. Ela quer falar sobre aquilo, porque é sobre o que ela está gerando. Quem está gerando fala daquilo que está gerando. Número 3, quem está gerando muda a alimentação. Sim ou não, mulheres? Aquilo que você comia antes já não pode comer mais. Não comprometa a profecia, não comprometa a promessa que está dentro de você. Ei, cuidado, que tem coisas que parecem ser palavra, parece ser comida, mas pode ser abortivo para a profecia que está dentro de você. Por isso, venha alimentar a promessa. Cada culto que você vem, você está alimentando a profecia que está dentro de você. Por isso a barriga está crescendo. Olhe para quem... Não vou falar isso. A barriga está crescendo, a barriga espiritual, a profecia, porque primeiro nasce dentro de você e depois vai vir para fora. Sabe, ainda
Esse ano tem gente que vai gerar a profecia. Alguém pode levantar a mão, quem crê nessa palavra? Faz assim, ó, faz assim com a mão. Eu lembrei do Bebeto em 94, na Copa do Mundo. Você vai carregar a profecia nos próximos dias. Tem mulher que está com medo de engravidar, mas vai. Você vai carregar a profecia nos próximos dias. Quem crê nisso? Aplauda Jesus se você acredita nisso. Quem está gerando, muda o caminhar, muda a companhia, muda a vestimenta. Mas quem está gerando, quem já foi no banco, aquele Banco do Brasil, aquela fila, 1h30 para pagar uma conta. Hoje é aplicativo, né? Mas antigamente era. Aí chegou 1h30, você é o próximo a ser atendido. Quem é que chega lá? A grávida. A grávida chega, ela vai passando, olhando para todo mundo na fila. Por que ela pode passar na frente de todo mundo? Porque tem uma placa lá dizendo o quê? Prioridade para quem está gerando. Quem está gerando não vai esperar na fila. Não, vocês não estão entendendo. Quem está gerando não vai precisar ficar aqui atrás. O Senhor está dizendo: eu vou acelerar, eu vou colocar você lá na frente. Aquilo que ia demorar muito tempo, o Senhor está dizendo: quando chega a hora, ninguém vai impedir. Herodes não vai impedir o que Deus tem, porque quem determina o começo, quem determina o final da tua história, não é Satanás, não é os fofoqueiros, não é quem está falando mal de você, não é Herodes, não é Satanás. Quem determina o começo e o final da tua vida é o Senhor. Quem crê, levanta a sua mão, diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer então que não é fácil passar por um momento de dor, momento de pressão, perseguição. Sabe o que eu aprendi? Que a pressão tem a capacidade de nos levar a dobrar o joelho às 3 horas da manhã para orar. Coisas que você não fazia em dias normais. Uma pressão tem a capacidade de você ficar mais crente. Você até vem no culto da semana agora. Você até chega mais cedo. Você procura o pastor e diz: quando é que vai ter uma vigília? Eu quero declarar, irmão, a pressão vai te levar a níveis maiores. Quero declarar que a pressão não é para te matar. A pressão será o teu combustível para a tua próxima estação. A pressão nos tira da acomodação. Eu aprendi com as guerras que eu passei nos últimos anos que a história não é feita de lugares confortáveis. Tem dias difíceis também. Jesus falou: no mundo nós teremos aflições. Você não tem que orar para ter menos pressão. Você tem que orar para ter mais do Espírito Santo, porque Ele vai passar junto com você. Nós oramos às vezes dizendo: Senhor, me leva a outro nível, Senhor, de unção. Mas a gente não entende que os processos é que vão nos habilitar para isso. Deus não desperdiça a dor. Toda pressão carrega um propósito. Repita comigo: toda pressão carrega um propósito. O lugar da maior pressão pode ser o ponto de partida para o seu maior testemunho. Às vezes a gente não entende, mas tem um ponto de virada. Quando tudo aperta, Deus está expandindo o invisível. 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso de glória. A pressão, ela não revela o fim. A pressão revela o que está dentro de nós. Ele está comigo aqui na mensagem. Jesus, ele também suou gotas de sangue no Getsêmani. Só que a pressão não era sinal de fraqueza. A pressão era sinal de entrega. Nem sempre o que Deus vai te pedir vai ser fácil, mas tem uma recompensa por detrás de tudo isso. Quero declarar, levanta a sua mão, deixa eu ser boca de Deus. Essa pressão que você passou nos últimos dias, aleluia, essa pressão vai gerar um azeite fresco na tua vida. Vai gerar um nível de unção maior sobre você, sobre o teu chamado. O nível de autoridade vai aumentar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. O versículo 9 vai dizer: pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Essa dor não vai te parar. Essa dor vai te habilitar para a próxima estação da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, aprenda a lidar com essa dor. Cuide do seu emocional, porque nesses dias é o lugar onde o diabo tem atacado as nossas emoções. Por isso, entenda que nem todo mundo vai para a próxima estação. Anote o que eu vou falar: quem não combinar com a oração que você fez, não vai para a próxima fase com você.
Vou repetir: quem não combinar com a oração que você fez não vai para a próxima fase com você. Aqui no Instagram tem o feed e tem o stories. O feed é foto e vídeo que permanece ali na tua galeria, mas o stories é só 24 horas. Sabe qual é o problema dos nossos relacionamentos? É tratar como feed quem nos trata como stories. Sabe, o Senhor está dizendo: começa a cuidar do teu coração, blinde o seu coração de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Fala para quem está do seu lado: guarde o seu coração. Eu sei que você passou um momento muito difícil, mas deixa eu falar: um momento ruim, Pedro, não define, não muda o decreto de Deus para a sua vida. Vou repetir: um momento ruim não muda o decreto de Deus para a sua vida, não muda a profecia dele. Deus não se enganou de endereço, Deus não se enganou de pessoa. É você, se ele falou, vai acontecer, bispo. Mas eu não consigo, o cenário na realidade está todo oposto daquilo que Deus falou. Você já passou em momentos que parece que o cenário da profecia está tudo oposto daquilo que Deus falou, e você começa a dizer: mas não faz sentido, como é que vai acontecer? É porque quando você está no limite da fé, é onde as coisas acontecem. Quando você perde o controle de algumas coisas, às vezes a gente precisa perder Tiago, sabe por quê? Porque Tiago já estava se tornando um ídolo na nossa vida. A gente estava dependente demais de algumas pessoas. É importante a gente caminhar em comunhão, mas essa pessoa já estava se tornando, esse relacionamento tóxico. Deus vai te libertar hoje em nome de Jesus dessa escravidão emocional, mulher. Tem alguém que precisa sair. Sabe como é que Atos 2, o derramar do Espírito veio? Depois que Judas foi. Deixe ir. Alguém precisa ir para o maior derramar do Espírito Santo vir sobre a tua vida. Judas precisa sair da mesa. Quem não está cumprindo o propósito vai sair da mesa para dar lugar a quem tem propósito. Já tem o Matias que foi escolhido, aleluia. Já tem o Matias no secreto que está sendo levantado para ocupar esse lugar. Tem alguém que está entendendo o que o Senhor está falando com a gente aqui nessa noite? Então não é fácil. A Bíblia vai dizer então, vamos lá, Pedro, ele está dormindo. Vamos lá, me ajuda de novo. Pedro, ele está dormindo. Eu sei que cansa aí. É só até a meia-noite que me deram hoje. Brincadeira, gente. Pedro está dormindo. E aí o que me chama a atenção, eu perguntei para o texto lendo: como é que ele dorme sabendo que amanhã ele vai ser morto, ele vai ser julgado? Como é que você dorme sabendo que amanhã tem um boleto que você não sabe como é que vai pagar? Como é que dorme sabendo que alguém pediu divórcio? Como é que você dorme sabendo que algo ruim está para acontecer? Aí eu perguntei para o texto e o Senhor disse: filho, sabe por que ele dorme? Porque quem tem promessa descansa. Porque o Salmo de número 3, versículo 5 vai dizer: eu me deito e logo durmo, porque é o Senhor que me sustém. Ei, o descanso da fé é melhor do que o trabalho da ansiedade. Aprenda a descansar. Isaías vai dizer que Ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Então existem momentos, existe um nível da fé que você tem que agir, que você tem que fazer, que você tem que crer, que você tem que declarar. Mas existe um nível da fé que você não sabe o que fazer. O que fazer quando não se tem o que fazer? Quando não se sabe o que fazer, faça isso: descansa no Senhor. Às vezes é melhor você dormir do que você fazer coisas para atrapalhar os planos e os projetos do Senhor. Vai descansar. Se você não sabe, às vezes a gente fica dizendo: Deus muda o cenário, Deus muda as circunstâncias, e a gente não vê Deus mudando as circunstâncias. Se Deus não mudou as circunstâncias, Ele vai usar as circunstâncias para mudar você. Vou repetir: quando Deus não usa as circunstâncias, quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele está usando as circunstâncias para a gente ser um crente melhor, para a gente amadurecer, para a gente entender. Mas Ele está trabalhando. O fato de você não estar vendo não significa que não está acontecendo. Ele está trabalhando. Fala para alguém: o fato de você não ver não significa que Ele não está fazendo. Agora a Bíblia vai dizer que esse é o nível de fé. E fé é, o que é fé? Fé é dançar a música do futuro hoje. Nem aconteceu, mas você já está celebrando. Se eu dissesse para você que o maior motivo da tua oração, quantos aqui estão orando para casar? Opa. Deus viu, hein? Quantos aqui estão orando por uma causa na justiça?
Levanta a mão aí. Quantos tem dinheiro trancado para receber, que não sai nunca? Levante a mão. Ok. Quantos estão orando pela salvação de alguém da sua família? Se eu dissesse para você que aquilo que você está buscando como resposta, daqui a 5 minutos vai chegar. Teu filho vai entrar pelaquela porta, vai vir aqui. O advogado vai ligar que a causa na justiça foi liberado. Qual seria a sua reação se fosse liberado agora? Mudou até o ambiente, mudou a sorrisão. Sabe o que é fé? Fé não celebra depois que acontece. Fé celebra quando creu no seu coração. Então agora nós cremos que a causa na justiça Deus já liberou. E agora eu vou me comportar segundo aquilo que eu creio. Porque às vezes nós falamos de fé, somos crentes na teoria, mas somos ateu na prática. Muita gente é crente na teoria, mas é ateu na prática. Fala de fé, mas não consegue agir. Fé tem uma voz, fé tem uma cara. Qual é a cara da fé? Alegria. Alegria. Fé tem uma ação. Você não pode engravidar, mas pela fé você começa a preparar o quartinho da criança. Fé é você orar pelo carro, mas é você ir lá na concessionária ver. Fé é você detalhar. Deixa eu falar uma coisa: não diga para mim que você creu se você ainda não colocou no papel. Porque planejamento é o nível mais alto de fé. Se você não colocou no papel, não é fé. É só uma expectativa vazia. Porque eu preciso crer no coração, eu preciso falar com a boca, e eu preciso me mover segundo aquilo que eu creio. Não adianta ter uma visão sem ação. Visão sem ação é só ilusão. Então eu preciso entender o que Deus tem em me mover. Pedro está aqui, ele está nesse nível de fé. Agora a igreja está orando: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. Provavelmente essa igreja orou por Tiago. E quando você ora e Deus diz não, você consegue ouvir não de Deus? Você tem maturidade para o não de Deus? O não de Deus não é para te maltratar, não é para te machucar. O não de Deus é para te proteger. Agora você não entende, mas lá na frente você vai agradecer e entender: foi livramento de Deus. Então agradeça, aprenda a agradecer pelo não. Porque Tiago estava na agenda de Deus para ser recolhido, e estava na agenda de Herodes também para ser recolhido. Mas Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas não estava na agenda de Deus para morrer. Ele ia viver. Agora, como resposta da oração, e a oração, entenda algo, eu preciso terminar e ir para a reta final falando sobre oração. De manhã eu não falei tanto sobre isso, mas eu preciso falar sobre descansar. A fé que descansa é a que mais agrada ao Senhor. Mas eu preciso falar sobre oração. A oração não muda Deus, mas a oração muda você diante de Deus. Quem ora nunca está sozinho. O céu inteiro se move em sua direção quando você ora. Se nós pudéssemos entender o peso da oração, eu anotei uma frase: a oração é a chave da manhã e o cadeado da noite. Quando você dobra os seus joelhos, você está se levantando para lutar com as armas certas, com as armas corretas. Ei, irmão, olhe para cá. A oração não é um botão de emergência para quem está desesperado. A oração deve ser o estilo de vida dos justificados. Nós precisamos nos levantar com uma vida de oração. Aleluia. Antes de conversar com o mundo, nós precisamos voltar a conversar com Deus. A oração tem o poder de abrir portas que na força humana jamais você conseguiria. A igreja está intercedendo: Senhor, liberta, liberta. A oração intercessória, quando você ora por alguém, Deus dá ordem aos seus anjos. Você está clamando por alguém da tua família, não pare de orar, não desista de orar, ainda que você não esteja vendo o resultado. Mas vai chegar uma hora que o Senhor está dizendo no mundo espiritual: eu estou visitando ele agora. Eu estou visitando o teu filho. Deus está visitando aquela pessoa. Eu preciso do anjo. Cadê o anjo? Como resposta da oração da igreja, levanta a tua mão, bate na mão de 3 pessoas e diga assim: ó, vai ter resposta de oração hoje. Vai ter, hoje é noite de resposta de oração. Cadê o anjo? Eu preciso de um anjo aqui. Tem um anjo aqui? Vem cá, eu preciso de um homem aqui.
Vem cá, sobe aqui. Vem cá, você vai ser o anjo da mensagem. Olha só, está chegando o anjo. Está chegando a resposta. Não, vou repetir. Está chegando o livramento de Deus. Está chegando resposta. Está chegando o livramento de Deus. O anjo chega e vai dizer: ei, Pedro. É interessante que o anjo sabe o nome dele. O anjo sabe o teu nome. Levanta. Ei, mas como é que ele levanta se está com as mãos e os pés atados? A gente tem o costume de dizer como é que vai ser. A gente costuma dizer: Senhor, mas como é que eu vou comprar? O Senhor não está entendendo que a conta não fecha, Senhor. Ei, irmão, entenda uma coisa nessa noite. Quando Deus fala com você, Ele não está só comunicando. Quando Deus fala com você, a palavra liberada já tem poder e autoridade para cumprir o propósito no que ela está sendo enviada. Se Ele diz: levanta e compra, compra, porque a palavra já está te habilitando. Ele já está abrindo caminhos. Ele já... Ei, Ele está dizendo: Pedro, você não vai ter que lidar mais com os grilhões do passado. Aquilo que te prendia não vai te prender mais. Quem crê nessa palavra? Pedro, levanta, calça a tua sandália, calça o teu cinto, pega a tua capa fala de autoridade. Ele está dizendo: Pedro, te prepara para recomeçar, te prepara para recomeçar. Você consegue me ajudar a pregar? Alguém precisa ouvir isso. Te prepara para recomeçar. Fala para alguém, para 2 ou 3 pessoas: te prepara para recomeçar. E a primeira palavra que ele fala é o teu nome. A segunda palavra que ele fala, ele diz: levanta, levanta, porque você tem que se posicionar no recomeço. Pedro, levanta, calça a tua sandália, porque você não é escravo. Calça a sandália do Evangelho da Paz, calça o cinturão, calça a veste de autoridade. E agora você vai me seguir. Vocês estão em Lá Maior ainda? Não. Cedó. Eu acho que esse anjo aqui, ele vai cantando assim. O anjo é pentecostal. Ele vai cantando: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Vai. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. E ele trabalha. Vamos lá. A parede é preta, mas você é pentecostal. Vamos lá. De noite ou de dia, pra cá. erga suas mãos. As portas estão se abrindo. Comece a cantar. E tem... Olha só, entenda uma coisa: quando Deus coloca de pé, não interrompa o processo de libertação. O processo de libertação não começa de fora para dentro. O anjo aparece lá dentro, é de dentro para fora. Vamos lá, é de dentro para fora. Eles vão passar a primeira guarda, a primeira limitação. Vem. Eles vão passar, Deus está indo na frente, abrindo o caminho. Aquelas guardas nem estão vendo ele. O segundo portão, te prepara. Você não está entendendo, bispo? O que significa isso? Te prepara para tempo de portas abertas. O que estava fechado vai se abrir. Levanta a mão para pegar essa palavra se você crê. Eu declaro portas abertas. Portas abertas. Portas abertas. Portas abertas. Quem crê num tempo de portas abertas, o que estava fechado está sendo aberto. Porque Ele está na frente. E eles vão declarar sobre o portão de ferro. Só um pouquinho aqui. Então a primeira porta, a segunda e a terceira. A primeira porta eu chamo a porta da identidade. A segunda porta eu chamo da porta da maturidade. E a terceira porta eu chamo da porta da presença. Sabe, o Senhor falou ao meu coração: filho, tudo que você passou, todas as guerras, pressões, gente criticando, falando mal, inferno tentando se levantar, colocar correntes no teu pé para paralisar o teu ministério. Tem gente aqui que vai ser livre para voltar a servir. Gente que tem dom, gente que tem uma profecia sobre a sua vida, mas ele diz: eu até quero, mas não consigo caminhar. Eu até quero, mas eu tô paralisado numa estação que parece que nunca acaba. Você estava na estação da dor. Aí o Senhor diz: filho, você precisa entender que você vai passar pela porta da identidade. A porta da identidade é momentos que nós passamos, que nós só vamos romper quando entendermos quem nós somos. Olhe para cá. O que Satanás quer fazer? Ele quer corromper a sua identidade. Sabe, eu já tentei imitar pessoas, mas sabe o que eu descobri? Que a unção não está na cópia, a unção está no original.
Eu disse: Senhor, eu grito demais, Senhor, eu ando demais, eu queria ser chique, eu queria pregar assim, eu queria ter aquela voz mais assim tranquila, mas eu não consigo, é o meu jeito, eu posso melhorar, eu posso ter pessoas que eu posso me inspirar, mas eu entendi uma coisa: a unção vai fluir na minha identidade, no que Deus, você é único, você é filha única, você é filho único, tem uma identidade para mim e para você. Eu fui na casa de um pastor amigo, e ele queria mostrar que a casa dele, a porta se abria, ele botava o rosto, por identificação de imagem, né? E ele botou o rosto, era pandemia, e a porta não abriu, porque ele estava de máscara. E de máscara, a porta não abre. Tem gente que precisa tirar a máscara para as portas voltarem a se abrir na sua vida. O que faz um anjo de luz se transformar num demônio? É ele querer ser quem Deus não chamou ele para ser. Todas as vezes que você quer ser quem Deus não te chamou para ser, você entra num processo demoníaco. Entender a nossa identidade é muito importante. Hoje pela manhã eu falei sobre o que Apocalipse fala, que os pés do Senhor Jesus são como latão reluzente. O pé dele é como um latão reluzente. Cada vez que eu me prostro em oração e adoração, eu não só estou orando, eu não só estou adorando, mas eu estou tendo a revelação de quem eu sou no reflexo do latão reluzente. Tem alguém que está aqui, irmãos? Entenda que o lugar de você descobrir quem você é nos pés dele. Então eu entendo que tudo que eu passo, tudo que eu passei até aqui não é para me matar, não é que acabou, a promessa está de pé, mas eu preciso entender a minha identidade. Então quando eu entendo a minha identidade, a porta se abre, e agora eu vou para a próxima fase. E a próxima fase, a próxima porta é a porta da maturidade. Porque agora, para você ser habilitado para o que Deus tem para você, uma habilitação. Quem tem carteira de motorista aqui? Cuidado para não perder ela. Quantos pontos já ganhei? Deixa sair para lá. Mas a carteira de habilitação é a autorização para você usufruir. O meu filho tem 16 anos. Ele já quer dirigir o meu carro. O meu carro já é herança dele. Ele não tem que fazer campanha para conquistar o carro. Ele só tem que estar habilitado e maduro o suficiente, responsável o suficiente para usufruir o que é dele por herança. Quem está entendendo aqui, irmãos? A Bíblia vai dizer assim, em Gálatas capítulo 4, quando eu perguntei: Senhor, por que tem tantos filhos? E por que tem filhos que já acessam? Por que tem gente que entendeu e que se apodera e está prosperando, está vivendo milagres? E por que outros não? O Senhor tem filhos prediletos? Não, Ele tem filhos que o preferem. Só que Ele disse: filho, entenda, Gálatas capítulo 4 vai dizer: porque se o filho for de menor, de nada difere do escravo. É filho, mas é de menor, então não pode usufruir daquilo que é herança. Então o segredo não é eu conquistar, porque tem uma canção antiga, só quem tem mais de 40 vai lembrar, que diz que... Dá um dó maior, vocês estão dó maior? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus... Me senti velho agora. Tomamos posse. Tudo que Jesus conquistou na cruz, Ele já conquistou. Repita comigo: Ele já conquistou. Deus não vai te abençoar. Efésios diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Já está aqui, já está tudo disponível. Agora, eu costumo dizer que a graça é a mão de Deus estendida para dar, mas a fé é a mão do homem estendida para receber. Então o Espírito revela o que tem, a graça disponibiliza, mas é a nossa fé que se apodera daquilo que o Espírito revelou e que a graça disponibilizou. Faz sentido para alguém que está entendendo aqui? Então entenda, a Bíblia vai dizer: pois a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos, deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Então a salvação te dá o direito, mas é a maturidade que te dá o acesso. Então todo esse projeto que você passou, todas as guerras dos últimos dias, te amadureceram. O processo é que te habilitou. Sabe por quê? Porque aquilo que vai vir na tua vida é tão grande. Faz assim com a mão assim: é tão grande. Não, é maior, tá muito pouco. Vai assim: cuidado do rosto de quem está do seu lado. É tão grande
que você vai ter que ter uma estrutura para suportar o peso da glória de Deus na sua vida e o peso da promessa daquilo que vai vir. Então Deus está te dando estrutura espiritual, estrutura emocional, para que você possa viver. Ele não quer transformar a bênção em maldição na sua vida. Irmão, quando um anjo levanta aqui e fala com Pedro, ele diz: coloca a capa, coloca a sandália. Eu disse: meu Deus, por que ele vai colocar tudo isso? Se fosse eu, ia deixar a capa, eu ia deixar a sandália, eu ia deixar tudo. Mas o Senhor disse: ei filho, o que eu vou fazer na tua vida, o que eu vou fazer na vida de alguém, você não vai sair envergonhado pelas portas do fundo. Eu vou te levantar e tudo que é teu vai ter restituição. Vai ter restituição. Deus vai restituir a sandália, Deus vai restituir a capa. Alguém pode crer em restituição? Levanta a sua mão. Eu creio. Então ele passa pela porta da identidade, da maturidade. E eu termino, já estou indo para a reta final agora de verdade. Essa última porta, sabe, essa porta aqui é a porta da presença. Existem coisas na nossa vida que Deus só vai fazer, que só é capaz na vida de um crente através do poder do Espírito. Não adianta estratégias naturais para planos espirituais. Não tente resolver problemas espirituais na tua casa com arma natural. Existem guerras que só são resolvidas com jejum e com oração. Existem principados e potestades. Tua guerra não é contra a tua sogra, tua guerra não é contra a tua mulher, nem contra o teu marido, não é contra o amigo dos teus filhos. A tua guerra é a nível espiritual. Vai orar, vai jejuar, vai clamar ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quantos aqui creem no poder de um clamor? Irmãos, nós nunca precisamos do poder de Deus na nossa vida. E eu quero liberar uma palavra aqui sobre esse lugar. O que vocês têm vivido aqui é coisas sobrenaturais. Mas deixa eu falar, Deus vai acelerar um tempo de milagres aqui. Deus vai acelerar. Eu vejo aqui fila para entrar. Vai ter fila para entrar aqui nesse lugar. Voluntários, comece a fazer treinamento para organizar fila. Porque vai ser um culto, vai ser dois e ainda vai ter que abrir o terceiro. Porque, irmão, deixa eu falar algo para você. Os sinais não são os nossos métodos, não é a nossa estrutura. Não, tudo isso é importante, mas existe uma coisa que é mais importante. É a presença de Deus que está nesse lugar. E Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E essa presença é que vai abrir portas. Em Gênesis capítulo 22, quando Abraão pega o seu filho Isaque e eles estão subindo, tem cutelo, tem altar, tem lenha. Mas Isaque faz uma pergunta, ele diz: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta que muitos anos depois João Batista ele responde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando Isaque pergunta: Pai, Abraão, cadê o cordeiro? Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que muitas igrejas têm um cutelo, tem lenha, tem estrutura, só não tem o cordeiro. Sabe como é bom nós estarmos num lugar saudável? Que bom que você está no lugar certo, na igreja certa. Porque aqui tem cutelo, aqui tem a lenha, tudo está preparado. Mas que não falte, jamais tem faltado nesse lugar o Cordeiro. E eu sinto desde o começo desse culto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está aqui nesse lugar. Quantos creem que o Cordeiro está aqui nesse lugar? Levanta a sua mão. Alguém pode adorar o Cordeiro de Deus por um minuto? Feche os seus olhos, levanta a sua mão. Ele está aqui nesse lugar. Por um minuto comece a orar em línguas. Adore essa presença, adore essa presença. Receba o poder de Deus, esse poder que vai abrir portas. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Aleluia. Eu vou orar, eu vou orar. Receba o toque do poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Quando eu oro, tu te revelas. Você pode cantar
mais uma vez, eu vou orar. Diga bem alto, igreja. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu oro por te revelar também. Os processos de Deus vão habilitar a igreja para a próxima estação de milagres, pastor. Teve um grande avivamento, pastora, na Flórida. E lá havia um soldado de guerra que teve a mão explodida no meio de uma batalha na guerra. E no meio da adoração, ele levantava a mão para adorar. E começou a crescer. O braço começou a crescer. Milagres começou a acontecer naquele lugar. Um pastor que no dia dos pais decidiu fazer uma oração, mas o Espírito Santo decidiu vir naquela igreja. E aquela igreja se tornou palco de um dos grandes avivamentos nos Estados Unidos. Sabe, se Deus olhar para nós e Ele decidir assim: vou liberar o avivamento no sul do Brasil, eu creio. Irmãos, eu respeito todos os estados, eu acho que Deus não tem monopólio com ninguém, mas posso dizer o que eu creio. Lucas capítulo 8, versículo 16 vai dizer assim: ninguém acende uma candeia e coloca um vaso vazio. Ele vai dizer: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Terceiro, mas se acende uma candeia para colocar no alto do velador, para que toda a casa seja iluminada. Então eu creio que existe gente no sul do Brasil, que o sul do Brasil sempre foi dito como matador de pastor, que é difícil, que os lugares de satanismo no mundo é tudo em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e nós rejeitamos essa palavra porque nós cremos naquilo que nós carregamos. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você concorda que o sul do Brasil está embaixo? A candeia está embaixo e é de baixo. Lá baixou e ambalabacata. Eu acredito que Ele vai pegar. Ei, se prepara, porque você vai começar a ver gente do sul sendo levantada no Brasil. Deus pode levantar você, pode levantar o seu pastor, pode ser a Lagoinha Canoas. Deus não tem monopólio com o ministério, mas Ele vai levantar quem tiver a revelação do reino. Se prepara para o maior tempo de avivamento, porque quando o poder de Deus invade, milagres começam a acontecer em dias improváveis. Milagres inesperados vão começar a acontecer. Milagres inesperados. Eu estava fazendo um casamento, pastor. Estava fazendo um casamento normal, um sábado. Fiz o casamento, terminei o casamento. No outro dia, um homem me ligou, um convidado do casamento, disse: o que aconteceu? Eu disse: casamento. Ele disse: não, porque eu era cego e no meio da cerimônia os meus olhos se abriram. Você está entendendo? Eu estava no GC, lá em Biguaçu. Eu estava numa comunidade muito carente. Naquele dia ninguém foi. E a vizinha, a moça da casa ficou toda envergonhada. Disse: bispo, eu ainda não era consagrado, bispo. Ela disse: pastor, eu estou com vergonha, porque só um vizinho que vai vir, ele é cadeirante, ele nem é evangélico ainda. Eu disse: mas deixa ele vir. Começamos a fazer o GC. E eu falei sobre o paralítico que foi colocado pelo telhado. E no final eu preguei a mensagem. Eu disse: o que você quer? Quer oração por alguma coisa? Ele disse: eu quero que aconteça comigo igual aconteceu com ele. Eu quero ser curado. E eu disse: ai Deus, e agora? Ei, daí a gente fica pensando, né? E se eu orar e não acontecer? Eu conheço um homem que ele já orou por 11 mortos que ressuscitaram. Quantos mortos você já ressuscitou? Não, vou fazer uma pergunta: quantos você já orou, pelo menos? E se não orar? Mas paralítico, por que não tem mais paralítico andando na igreja? Porque quantos paralíticos você está vendo aqui hoje? A doença desse século são emocionais, mas Deus ainda continua levantando os paralíticos. Lá naquela comunidade, ele estava sentado na cadeira de roda, e eu disse: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele começou a puxar as pernas, começou a ir para a ponta da cadeira. Daqui a pouco ele deu um salto, começou a tremer, saiu correndo no meio daquela comunidade, dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Eu quero instigar você,
para dizer que tem um nível maior. Tem um nível, faz com a mão assim, ó, tem um nível maior. Estou chegando à reta final, mas meu coração está queimando, porque vai começar um tempo de aceleração de milagres na tua vida. Deus vai acelerar, quem crê nessa palavra. Existem níveis de unção para cada fase, pastor. 4 níveis de unção. Vamos lá, faz com a mão. Quantos? Quais são os 4 níveis? Quando você deseja ganhar a cidade, tem um nível de unção. Quando você decide ganhar o estado, é um nível maior de unção. Quando você decide ganhar o Brasil, a nação, tem um nível maior ainda. Mas quando você decide ganhar todas as nações da terra, existe um nível maior de unção. Abençoe o teu pastor que está nas nações, porque ele está vivendo um nível de unção maior que vocês vão desfrutar aqui nesse lugar. E sereis minha testemunha onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. 4 níveis: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Para cada nível que você decidir ungiar, irmão, existe uma unção para a cidade, boa medida. Existe uma unção para o estado, recalcada. Existe uma unção para o país, sacudida. Mas para as nações, faz assim com a mão, tem uma unção transbordante. Eu não sei qual é a unção que você precisa, mas Deus está dizendo: Pedro, te prepara, porque a unção vai ser maior do que no começo. Eu não sei o que você passou, mas te prepara para a maior temporada de milagres. Deus vai te usar como você nunca imaginou na tua vida. Dá a mão para quem está do seu lado, dá a mão para quem está do seu lado. Você vai orar, você vai orar, você vai orar. Levanta a mão de quem está do seu lado. Alguém precisa, ninguém fica sozinho, se conecta, mesmo que você não conheça. Pega a mão de quem está do seu lado. Eu vou dar 1 minuto para você começar a clamar agora. E eu quero declarar: milagres vão começar a acontecer aqui. Eu tenho uma nota no meu espírito que nessa noite Deus está curando corações. Deus está curando essa dor, a dor que muitas vezes você esconde. Você está sangrando, mas Deus está dizendo: eu curo teu coração. Ei, tem Pedros sendo levantados, Pedros que vão voltar a ganhar almas, milhares de pessoas, porque o propósito da unção é transbordar. O propósito da unção é transbordar. Ei, antes de orar, deixa eu falar a última coisa sobre a unção. Você carrega algo que está com você, mas não é seu. O profeta Samuel, Deus fala: Samuel, vai na casa de Jessé, porque você vai ungir um novo rei. Ele carregava uma unção que estava com ele, mas não era dele. Era para derramar sobre a vida de alguém. Entenda que a unção que Deus te entregou não é sobre você, é sobre um rei que está esperando você ir na geografia e derramar sobre alguém. Está na hora de nós nos levantarmos. Tem portas que nós vamos passar quando nós decidirmos usar a ousadia do Espírito sobre nós. E eu quero que por 1 minuto você comece a receber esse poder, enquanto você orar em línguas, dizer glória, dizer: Espírito Santo, me renova. Libera esse tempo de avivamento no sul do Brasil sobre essa igreja. Nós queremos mais. Os sedentos estão aqui hoje. Levanta a mão e por 1 minuto comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Vamos, Lagoinha, você pode mais. Comece a orar em línguas. Você que está em casa, seja cheio, seja renovado pelo Espírito Santo. Vamos, ore mais alto. Ore até que você ouça a sua oração. Vamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, renova. Eu quero ouvir somente a oração da igreja. É 1 minuto 30 segundos para você orar. Vamos, cadê as mulheres da igreja?
não te prende mais. Mais, Espírito Santo. Mais. Receba força. Pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, se houver demônios prendendo correntes, vão cair agora. Ninguém é maior do que o poder do nome de Jesus. Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar. Restaura, quebra toda a fortaleza do inferno. Ore até que você ouça a sua oração. Ele é o Deus que faz do fim virar um novo começo. Ele está dizendo: não acabou, não acabará o ano, não acabará o ano sem você ver aquilo que Ele falou que era para esse ano. Os níveis de guerra foram a revelação profética daquilo que Ele falou que ia acontecer. Quando Josué com o povo, em Josué capítulo 6, eles estão rodeando os muros. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas, não desista. 4 voltas, 5 voltas. Mas quando estava chegando mais perto, teve que correr mais, teve que fazer mais força. Quando está mais perto, tem que fazer mais força. Solte a sua mão, levante as mãos para o alto, solte as mãos. Ele está aqui. Ele está aqui, sinta Ele aqui. Responda a essa presença que está aqui nesse lugar. Ele está curando pessoas. Você não vai desistir da sua casa. Hoje pela manhã, alguém me procurava no final da mensagem e disse: eu ia abandonar a minha casa, eu ia embora. Mas eu entendi que a mensagem que não acabou, a promessa ainda está de pé. Eu estava pregando no Nordeste. Um policial me procurou, ele veio no altar e disse: eu vim armado hoje, porque se Deus não falasse comigo, eu ia tirar minha vida no final, porque já não tinha mais sentido. E ele ouviu a mensagem: não acabou, a promessa ainda está de pé. Quem sabe você pensou em desistir, mas tem um poder de Deus, que Ele faz do fim virar um começo. A Bíblia vai dizer que, olhe para cá, vem cá Pedro. Pedro já está cheio do Espírito Santo. Pedro está aqui. Levanta tuas mãos. Há um renovo vindo. Enquanto tu estava desde o começo dessa mensagem, havia guerra no teu coração. Mas o Senhor está dizendo: essa pressão não vai te matar. Você está dizendo: é a história da minha vida, porque que tem que ser eu. Ei, mas você é escolhido. Quem te viu numa fase não vai te reconhecer na nova estação. Nem você vai se reconhecer da maneira como Deus vai usar a tua vida. Levanta a sua mão, o Espírito Santo está aqui. Há uma unção que vem sobre ele. Vem, Espírito Santo, renova. Ela manda mais. Eu vou contar até 3 e a glória do Senhor. Mais. Ele está batendo na porta. Ei, a igreja está orando. Pedro está caminhando em direção à igreja. Eu quero declarar: tinha muita gente que estava aprisionado, mas eu vejo gente que está... Estou todo arrepiado nesse lugar. Gente que estava aprisionado, Deus está libertando através da oração da igreja. E Ele está caminhando. Eu vejo Pedros vindo. Aonde é que está a igreja? Onde é que está a Lagoinha? Porque eu estava preso, mas agora eu estou livre e eu vou para a igreja. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas nessa região. A igreja estava orando e a resposta da oração estava indo. Vai bater na tua porta. Pega na mão de quem está do seu lado, aperta até ele dizer glória e diz para ele: um milagre vai bater na tua porta. Um milagre vai bater na tua porta. Fala para ele que parecia impossível, vai chegar na tua porta.
vai chegar no teu WhatsApp. Eu libero uma palavra em 3 dias. Em 3 dias, em 3 dias, o que era impossível. Ei, te prepara, te prepara. Alguém vai morar numa casa que jamais pensou em morar, sem precisar pagar aluguel. Te prepara, porque o patrão de alguém vai ser chamado e vai dizer: ei, eu quero fazer sociedade com você. Te prepara, porque até agora você estava pedindo emprego e agora Deus coloca uma empresa na tua mão. Te prepara para vir adorar no culto de quarta-feira com teu filho que estava afastado. Ele vai dizer: eu quero ir para a igreja com você, mãe. Eu quero ir para a igreja com você. Te prepara. Vai bater na sua porta. A Bíblia vai dizer que Pedro, você pode me ajudar? Você vai ser Rode. A Rode está lá dentro da igreja. A Rode está orando. A igreja está clamando. Tem uma porta aqui. Pedro, ele está batendo na porta. Batendo. Só que todas as portas foram abertas. Só que essa porta, ela vai abrir através da perseverança. Ei, a porta fechada não é para você desistir. Quando aqueles 4 amigos botaram aquele paralítico pelo telhado, eles foram pela porta. A porta fechada não era para eles desistir, é para eles terem uma ideia criativa. A raiz da impossibilidade é a inovação. A porta fechada é Deus trazendo uma ideia criativa que vai fazer você prosperar quando você... Irmão, quem crê com o poder do Espírito Santo pode trazer uma ideia? Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: uma ideia inovadora. A Bíblia vai dizer que ele bate a porta e a Rode ouve. Ela ouve Pedro. Você é Pedro agora. Bate na porta, ele está batendo. Ela ouve, ela se alegra, mas ela não abre a porta. Posso falar uma coisa para você? Deus já colocou gente lá dentro que vai abrir a porta para você. Deus já colocou gente estratégica para um tempo estratégico, para um momento estratégico, com recursos estratégicos. Deus já colocou gente lá dentro. Ei, o problema é que a gente está olhando para gente grande abrir a porta. Só que Deus dá o presente que você quer com a embalagem que muitas vezes você despreza. Ele vai colocar gente simples lá dentro. Aqui está Rode. Rode é uma pregadora incompreendida. Rode é alguém que carrega uma unção poderosa. Mas os discípulos que estavam naquela casa não acreditavam muito naquilo que ela carregava. Só que está chegando um momento que Deus vai gritar o nome dela. Deus está dizendo: ei, Rode. Porque a Rode, ela foi gritar e foi dizer: ei, é Pedro que está aí. Eles disseram: deve ser um anjo. Você está louca. Alguém já foi chamado de louca por pregar a verdade? Já te chamaram de doida? Já te chamaram de maluca? Ei, de repente eles abrem a porta e eles ficam admirados, porque a pregadora incompreendida carregava uma mensagem verdadeira. E agora a mensagem se torna pública. Eles se abraçam, eles celebram. A minha pergunta no final da mensagem é: para onde você vai, Pedro, depois que o teu milagre acontece? Ele já foi liberto, passou por todas essas portas, mas ele lembrou: tem uma igreja me esperando, tem um lugar me esperando. Pedro, volta a servir. Pedro, volta a ganhar almas. Pedro, a unção que você carrega é poderosa. Pedro, abre o GC, Pedro, porque eu vou fazer você o maior multiplicador de GC desse lugar, Pedro. Ei, Pedro, eu vou... Ei, se você... A unção vem fresca sobre você. Não acabou, a promessa está de pé. Fala para alguém que está do seu lado: não acabou, a promessa está de pé. Vamos orar? Quem está comigo aqui? A primeira porta, você lembra o nome dela? E vou pregar tudo de novo, depois de 1 hora pregando. Qual é a primeira porta? Idem. A segunda porta. E a terceira porta. Aqui nessa primeira porta você começa a colher 30 por 1. Mas aqui 60 por 1. Mas aqui o nível muda, 100 por 1. Lá na primeira porta, Jesus é o caminho, mas aqui Ele é a verdade. Mas aqui Ele é a vida. Lembra o átrio? Lá é o átrio do tabernáculo. Aqui é o santo lugar, mas aqui é o santo dos santos. Lá fala do passado,
Aqui fala do presente, mas aqui fala do futuro. Quando você começa a passar por aqui, Jesus para você ainda é algo externo, mas aqui Jesus para você é algo interno. Mas aqui Jesus para você é algo eterno. Aqui fala da sexta-feira da paixão, é o momento da dor. Mas aqui fala do sábado do silêncio. Que dia é hoje? Hoje é domingo. Aqui fala do domingo. Sexta, sábado, domingo. Jesus conhece a tua dor. Ele conhece tudo isso que passou nessa história. Jesus também passou. Jesus conhece. Aqui é a sexta-feira da dor. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui ele diz, se aqui é sexta-feira, é o dia da dor, é o Salmo 22. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Mas aqui é o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se na sexta-feira é o Salmo 22, vem comigo, banda. Aqui é o Salmo 23, no domingo da ressurreição, é o sábado, é o domingo, é o Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Deus forte, o poderoso, Ele é o Rei da Glória. Aqui Jesus diz assim, ó: quem quiser vir a mim, Ele diz assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui é a primeira etapa, mas aqui já muda o nível. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas quando chega ali, Ele diz assim, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você está entendendo que todas essas fases aqui, Deus está aumentando a fase. Faz assim com a mão: Deus está mudando a estação, Deus está mudando a fase, Deus está aumentando o nível da unção. Você era antes dessa guerra espiritual que você achava que ia matar você, mas você veio aqui nessa noite, nesse dia de chuva, você enfrentou guerras para chegar aqui, mas Deus sabia que hoje era o dia da mudança da tua vida. A partir de hoje Ele está dizendo: a promessa ainda está de pé. Você consegue terminar essa mensagem batendo a mão de sete pessoas, dizer: a promessa está de pé, a promessa está de pé, está de pé, está de pé, a promessa está de pé, a promessa está de pé, está de pé na tua vida, a promessa está de pé, não acabou. Aleluia. Levanta a mão lá em cima. Não há limite. Nós já vamos terminar, mas adora o Senhor. O inferno treme ao ouvir a tua voz, e em ti muralhas caem, portas se abrem, e eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O Espírito Santo está falando com alguém que está em casa. Onde é que tem uma câmera aqui? Você ia se suicidar. O Senhor te encontrou aqui hoje. Você pensou em tirar a sua vida, mas você acha que é do nada que você entrou. Você está chorando diante dessa mensagem, mas o Senhor está falando: não faça isso, porque você é escolhido, você é filho de pastor. E você achou que não tinha mais jeito, que o teu pecado era grande demais. Mas a graça de Deus está te encontrando nesse quarto. Larga essa faca agora. A graça é amado, você é perdoado, você é filho. Ele continua de braços abertos dizendo: volta para mim, o teu vazio é eu quero entrar aí dentro, deixa eu fazer morada, diz o Senhor. Receba renovo sobre a tua vida. Espírito Santo, toca com teu poder, quebra grilhões agora na vida desse jovem agora, no nome de Jesus. Você está sendo tocado aí, depois testemunha aqui no chat aqui. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo
ao novo.